Mateus 14, do verso 22 a 33. Pedro anda sobre as águas. É interessante observarmos que só em Mateus é que nós temos essa referência de que Pedro andou sobre as águas. Nem Marcos, nem João fazem qualquer menção. Mencionam Jesus ter andado sobre as águas, os discípulos terem sofrido para atravessar aquele mar da Galiléia, que Jesus andou até o barco, mas não mencionam que Pedro andou sobre as águas. Há uma teoria de que só foi mencionada por Mateus porque João Marcos, escreve o evangelho do ponto de vista do próprio apóstolo Pedro. Então, ele não iria mencionar uma coisa que para ele era uma coisa dolorida, era um fracasso, porque ele andou, mas afundou, né? Então a gente não gosta de lembrar de coisas que foram para nós uma dor, um fracasso, um erro, né? Um exemplo de fraqueza. João, por ser amigão de Pedro, mencionou o fato, mas também não citou que Pedro andou e que Pedro afundou. Tá certo? Mas vá lá que não foi essa teoria não seja verdadeira. Mas o interessante é que só Mateus, que não era do círculo da intimidade de Pedro, dos evangelistas, dos apóstolos, que escreve e cita isso, que Pedro se ofereceu, né, para sair do barco, e Jesus disse, vem, e ele foi. Mas depois ele ficou assustado e afundou, né? Mas vamos ler o texto, amém? Prestem atenção aí. Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Pai, abençoa-nos agora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, olha só que coisa interessante. Pedro anda por sobre as águas. Tá certo, ele afundou, mas só dele ter começado andado por alguns segundos, isso nos dá um conforto, um consolo muito grande. Temos a possibilidade, através dessa história, porque as outras dizem que Jesus andou, com certeza, por sobre as águas. Mas que outro tenha andado, só Mateus é que fala. Então é muito interessante, eu e você podemos andar sobre as águas.
As águas nas Sagradas Escrituras simbolizam todo o mal sobre a nossa vida, o mar da vida, o mar bravio da vida, as tempestades, vida envolvida por tempestades. Lá em Apocalipse, no final de Apocalipse, diz que de um tempo, de um novo céu, de uma nova terra, vi um novo céu e uma nova terra, e o mar já não existe. E o mar já não existe. A visão de João, quer dizer, o mar que simboliza todo o mal que açoita a vida dos crentes, já não existirá mais. O pecado, o domínio do mal, nos açoitando a vida, nos tentando, derrubando a nossa fé, já não mais existirá. Então, aqui não é diferente. Jesus domina a situação, domina o mar, domina qualquer situação em que ele esteja envolvido. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Mas é interessante que a gente, olhando aqui o início do texto, diz assim: logo a seguir do quê? A seguir de uma coisa importante. O que foi? O que é que está contando o capítulo 14? Está contando a primeira multiplicação dos pães e peixes. Jesus tinha reservado aqueles dias para um tempo de descanso. Ele tinha recebido uma notícia muito ruim. Esse dia da multiplicação dos pães, que termina com Jesus sozinho e os discípulos no meio do mar, foi um dia muito pesado para Jesus. Deus também tem dias difíceis, né? Mesmo o Filho de Deus encarnado entre os homens, ele vivencia um dia difícil. João Batista tinha morrido, primeira situação. João Batista era o precursor de Cristo e era primo dele também. Tinha sido decapitado por Herodes. Então Jesus resolveu sair com os seus discípulos para uma região deserta para descansar. Eles estavam muito cansados, estavam muito estressados. Foram para Betsaida, não a Betsaida de Pedro e de André, que fica próximo a Cafarnaum, foi lá para o outro lado do mar, atravessar 6 quilômetros em linha reta, para o outro lado da Betsaida, uma outra Betsaida. Foram para lá descansar. Qual não foi a surpresa? Botaram o pé fora do barco, tinha uma multidão, tinha mais de 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Então estima-se que tinha 20.000 pessoas, e Jesus então sentou e ensinava, e viu que esse pessoal estava há muito tempo correndo na beira do mar, atrás dele, para saber onde é que ele estava, para tocá-lo, para serem curados. Os discípulos já ficaram irritados. Então vocês prestem atenção. Jesus estava triste, e os seus discípulos, e cansados, queriam um momento reservado, um momento de descanso. Chegaram a botar o pé fora do barco, descobriram que não tinha descanso. Então os discípulos ficaram bastante irritados. E quando Jesus vê toda aquela multidão, ao invés de Jesus se irritar, o que Jesus faz? Jesus é maravilhoso. Jesus se compadece da multidão. E os discípulos, pensando assim: vamos vazar fora daqui, vamos embora. Vamos entrar no barco, vamos embora. Mas Jesus fala: não, deem vocês de comer. Esse povo é como ovelha sem pastor, precisam de pastor, deem de comer a eles. Deu essa responsabilidade para os discípulos. Aí eles já ficaram ainda mais irritados, sem descanso, entristecidos, cansados. Jesus ainda dá o trabalho para eles arrumarem dinheiro. Foi quando Filipe vira para Jesus e fala: Senhor, 200 denários não dariam para a gente comprar pão para essa multidão aí, não vai ser suficiente. E foi nesse instante que o irritante André aparece com uma irritante criança cheia de fé, trazendo o seu lanchinho, né? O seu, quantos pães eram? 5 pães de queijo e quantos peixinhos? A mãe dele fala assim: filho, o que você vai fazer? Eu vou atrás da multidão que está seguindo Jesus hoje, ouvir Jesus falar. Eu quero ouvir Jesus, eu quero ver Jesus. Você vai seguir Jesus hoje? Então, filho, leva esse lanchinho, que aquele homem, quando começa a falar, não para.
fala muito. Então, vai lá, leva esse lanchinho, quando você tiver fome, você come. Esse menino estava colado ali. Viu Jesus conversando com seus discípulos, já cutucou, puxou a saia de André, falou: olha, eu tenho meu lanchinho aqui, eu dou para Jesus. Para Jesus. Eu ajudo aqui. Ele quer alimentar o povo, eu ajudo com o meu lanchinho. Estou pronto para oferecer o meu lanchinho. Coisa maravilhosa, né? E a oferta do menino, da criança. Então, isso é maravilhoso, mas é irritante para quem não tem fé no coração, né? Para quem é cético, para quem é calculista, para quem está cansado, para quem está irritado com a multidão que perturba a gente, tira o nosso descanso. Então, o resto dos discípulos estão irritados com aquela ingenuidade de André, do menininho, mas Jesus está feliz. Jesus pega os pães e fala assim para os discípulos: dá mais um trabalho para eles. Olha, faça que o pessoal se assente em quadras, número de gente, e vocês vão servi-los. E Jesus então dá graças pelo pouco, pelos aqueles 5 pães e 2 peixinhos. 2 peixinhos secos, sabe? Peixinhos secos. Devia ser umas tilápiazinhas, meio cheio de espinho assim, mas boas de comer secas, né? Aí Jesus dá graças pelo pão e pelo peixe. E aí tem uma lição que eu já devo ter falado para vocês: quem não sabe dar graças pelo pouco, nunca verá a multiplicação dos pães e dos peixes na sua vida. Amém? Amém. Porque Jesus sabe que aquilo que Deus providenciou, porque Deus é bom, então Ele providenciou para aquela multidão 5 pães e alguns peixinhos, eram suficientes para alimentar toda aquela multidão. Então Ele dá graças a Deus e começa a partir. É o mesmo milagre da farinha e do azeite lá que Deus fez através do profeta com a viúva de Sarepta lá no Velho Testamento. Foi Eliseu? Elias fez também, e Eliseu também fez. Então o Eliseu fez dobrado de Elias, né? Porque ele pediu porção dobrada, então ele fez 14 milagres, enquanto Elias teria feito 7. Então é a mesma, é a visão, é o Messias que está entre os homens, e esse é mais um sinal da sua presença. Então ele multiplica e começa a distribuir. Trabalho para os discípulos. Vocês acreditam que eles estavam com o coração tão endurecidos que eles não entenderam o que acontecera naquele momento? Ô pastor, onde o senhor está tirando isso? Está lá em Marcos. O Marcos, no capítulo 6, verso 52, Marcos faz essa referência. Olha, versos 51 e 52. Subiu para o barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Você vê que ele relaciona, Marcos faz a relação direta do último versículo dessa perícope, dessa parte que é Jesus andando sobre o mar, com a anterior, com a multiplicação dos pães e dos peixes. Os caras estavam com o coração endurecido, estavam irritados, não estavam muito afim de muita coisa, a multidão para eles era um estorvo, não se compadeceram da multidão, serviram, fizeram o que Jesus quis, mas eles estavam com o coração endurecido e não viram, não perceberam o milagre, não perceberam a grandiosidade daquele momento. Você veja que coisa interessante. Foi um dia muito difícil para Jesus, porque para Deus o que importa é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você imagine o tanto de tristeza de Jesus. Jesus entristecido por causa da morte de João Batista, entristecido por causa daquela situação toda, e os seus discípulos não conseguiam enxergar e entender o que estava acontecendo, que ele era o Deus vivo entre os homens e que estava abençoando os homens, e os caras estavam lá irritados. E foi assim, nessa situação,
que Jesus então compele. A palavra compelir aqui é empurrá-lo. Jesus empurra os discípulos para dentro do barco. Agora vocês vão embora daqui. Pica a mula daqui. Jesus foi firme, mas a palavra vai é aquela que a mulher fala com a gente quando ela fica brava. E a gente não se arrisca a contrariar, não é verdade? Não é assim lá na sua casa? Na minha é. Eu não sou doido. Obedece quem tem juízo, né? Então quando a mulher fala, você obedece, não fica questionando não. Então foi do jeito que Jesus fez. Empurrou todo mundo para dentro do barco. Vamos embora. E Jesus ficou despedindo a multidão. Por que que Jesus fez isso? Jesus os empurrou para o meio do mar da Galileia, para uma situação de provação, de ventania, de tempestade. Não foi com eles, mandou eles sozinhos. Você já sabe por quê. Coração duro precisa de desfibrilador desfibrilador mesmo, né? Para dar um choque para ele reviver. Então os caras estavam de coração duro, precisavam passar por uma manhã. E Jesus ficou lá, despedindo a multidão, porque os caras queriam fazer o rei. Aquela tentação de Satanás lá no deserto veio bater a porta de Jesus de novo lá. O diabo deve ter soprado na orelha do pessoal. Olha, ele multiplicou pão. Olha aí, pão de graça, peixe de graça. Vamos fazer esse camarada nosso rei. E aí a multidão ficou endoidecida. E Jesus ficou lá, tomou conta. O texto diz que ele tomou conta da situação. Ele controlou o pessoal, mandou os discípulos embora, porque os discípulos estavam de coração endurecido, com a mentalidade que eles tinham, que era muito clara, de um Messias, a ideologia de um Messias guerreiro, davídico, né? Que iria guerrear contra o Império Romano. Galileia dos gentios era um barril de pólvora. Uma revolução podia explodir a partir dali. Jesus tomou conta, mandou os discípulos para lá. Pica a mula daqui, moçada, vamos embora. E aí já pegou os camaradas que estavam falando demais lá, uma multidão, e pegou e falou: vamos embora para casa, tá? Deus abençoe, vamos, tá? Tocou todo mundo ali. Jesus tinha muitas razões. Despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Rapaz, se Jesus, que era Deus, homem perfeito sem pecado, num dia difícil como esse, ele precisava estar na presença do Senhor em oração. Imagina eu, imagina você, a nossa situação. E ele ficou orando desde o começo da noite até a madrugada. Ele estava sozinho lá com Deus, falando com Deus, orando, respirando a presença de Deus. Se você está num dia difícil hoje, que é o primeiro tópico aqui, desse Pedro anda sobre as águas, procura a oração. Como tem sido bom para mim esses dias. A gente tem estado sob muita luta intensa em Santa Rita, no nosso trabalho ministerial, mas como é bom você reservar um tempo para oração, para a leitura da palavra de Deus. A gente tem levantado de madrugada, parece ser um negócio pesado, mas não é não. Você levanta e você respira a presença de Deus, você se solta na presença de Deus e ora e fala com Deus, e Deus dá o feedback na vida da gente, dá um retorno, Ele enche o nosso coração de alegria, de paz. Não é alegria e orgulho por nós estamos levantando cedo, eu sou um super espiritual, nada disso. A gente sente a nossa pecaminosidade, quanto mais perto estamos do Senhor, mas gozo da presença, da paz, do perdão nas nossas vidas é muito bom. Então, se você está tendo um dia difícil, não tem coisa melhor do que estar na presença de Deus, buscar o Senhor. Então Jesus estava lá, e o verso seguinte, no verso 24 diz:
Entretanto, o barco já estava longe, a muitos metros da terra, centenas de metros, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E essa expressão, açoitado e o vento era contrário, é uma coisa que não é só física não, gente. A ideia que o texto dá é de espiritual. Sabe por quê? Porque gente com o coração endurecido, que não confia em Deus, que não tem a fé certa, fica sujeito à ação do maligno. Deus entrega a gente à luta, para a gente se aperceber que nós não temos as armas espirituais suficientes. A nossa constituição humana pecaminosa, na nossa natureza humana, não tem as armas necessárias. Nós somos insuficientes para o enfrentamento do dia a dia. Nós dependemos de Deus. Deus precisa estar conosco para que nós vençamos as lutas cotidianas. E por isso Jesus os deixa ir sozinhos para o meio do mar, serem açoitados. É o momento da provação. Jesus está provando os seus discípulos e ele está olhando de lá. Se você ler os outros textos de Marcos, de João, você vai ver que Jesus está observando de cima do monte os discípulos naquela luta a noite inteira, orando e intercedendo por eles. Jesus intercede por nós hoje ainda. Ele é o nosso escudo, ele é a nossa defesa, ele é o nosso advogado diante de Deus o Pai, à direita de Deus. Ele é quem nos defende. Quem nos condenará, portanto, diz o apóstolo Paulo, né? Quem nos condenará? Se Deus entregou o seu único filho para morrer por nós, não nos dará com ele também todas as demais coisas? É uma pergunta retórica que a resposta natural é: ele vai dar todas as demais coisas. Então a gente tem que entender que ele está intercedendo por nós. Nós estamos no meio da luta, no meio do sofrimento, não é sem causa. O nosso grande problema é falta de fé. Os parentes de Jesus lá em Nazaré, que viram Jesus crescer, quando Jesus iniciou seu ministério e foi lá em Nazaré, o pessoal, está fazendo tantas coisas maravilhosas em Cafarnaum. E ele aqui vem ler o texto de Isaías 61, que o Espírito de Deus estava sobre ele, depois diz que essa palavra se concretizou hoje. Mas as suas irmãs, seus irmãos não estão entre nós? Como é que é isso? E diz o texto lá de Lucas, falando sobre a visita de Jesus a Nazaré, que Jesus não fez muitos milagres lá por causa da falta de fé daquelas pessoas. Então, o nosso grande problema é a nossa dificuldade em crer. A gente quer uma fé que a gente possa entender, mas a nossa mente está abalada pelo pecado, a nossa mente não pensa bem por causa do pecado, que nos cega, que nos faz odiar, que nos faz rancorosos, magoados, ressentidos, invejosos. E isso acaba com a nossa capacidade de raciocinar. Então o pecado nos atropela a vida e a incredulidade toma conta, e assim nós estamos nessa situação. O nosso grande problema é a incredulidade. E os discípulos estão vivendo os açoites por causa disso, da incredulidade nos seus corações. E na quarta vigília, quer dizer, 3 horas da manhã, né, a hora mais crítica, Jesus foi ter com eles. Jesus vai. Dizem que os místicos dizem que às 3 horas da manhã é a hora do demônio. É uma ironia, porque 3 trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e o demônio gosta de se manifestar nessa hora, né? Assim como na meia-noite também. São considerações dos místicos, né? Algumas superstições, mas o fato é que Jesus vai na quarta vigília da noite, de 3 a 6 horas, ele caminha na direção dos discípulos. No momento mais crítico, Jesus vai ao encontro deles. No momento mais crítico, Jesus vem ao nosso encontro para
nos salvar, para nos abençoar. Então tenha certeza disso, Ele está intercedendo por você, mas Ele não está só intercedendo, Ele está olhando por você e Ele vem para te salvar. Tem uma palavra de Isaías, Ele vem para te salvar, que virou uma música na boca daquela menina Novaes lá, né? Nívia Novaes não, essa é a Nívia Soares, é a menina lá do Guarujá, da Comunidade da Graça. Foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. Quando a gente está incrédulo, costuma-se dizer que quando a gente está incrédulo, tudo nos assusta, tudo nos põe medo. O Chesterton, um teólogo muito importante do século XX, diz que quando o camarada se declara ateu, depois disso aí ele começa a acreditar em qualquer bobagem, até em autoajuda, né? Que a autoajuda funciona. Então começa a acreditar em qualquer bobagem, abraçar a árvore, né? Então é a situação. O cara incrédulo vê uma visagem no meio do mar, alguém vindo, e na verdade é Jesus, é o Senhor Jesus, é o Mestre, mas eles estão tão aterrados, tão cheios de incredulidade, que eles acreditam que é um fantasma, que é um demônio do mar. Mas é Jesus que está vindo abençoar. É aquela história: cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça, né? Então é a situação. Os caras incrédulos ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Esse tipo de situação de descontrole total é de gente que não confia em Deus, que não consegue ver com os olhos da fé. Isso tem muito no nosso meio. Nós vivemos isso muitas vezes, o descontrole, perdemos o controle. Somos tomados pelo medo, e o medo se torna agressividade, violência. Isso é problemático. E o Espírito Santo perde o controle da nossa vida, a temperança, o domínio próprio, perdemos, né? Por causa da falta de fé. É a oração que Jesus nos ensinou, que Ele não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa tentação é a tentação de descrer, é a tentação da incredulidade. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, aquietai-vos. Olha essa expressão do verso 27. Sou eu. Esse sou eu é o mesmo eu sou lá do Velho Testamento. O grande Jeová está andando ali no meio do mar, na pessoa de Jesus. Tende bom ânimo, aquietai-vos, eu sou Jeová. E o nome de Jesus é Jeová, é a nossa salvação. Você sabia disso, né? Jesus significa Jeová é a nossa salvação. Não temais. Que coisa boa. Eles devem ter começado a respirar num outro tom, né? Começaram a baixar a frequência cardíaca. Aí Pedro toma a iniciativa. Pedro é o cara, né? Pedro é o cara, é o Romário da turma de Jesus, né? É o cara, é aquele camarada que quando abre a boca, ele abre a boca porque ele está na janela, como dizia o Romário, né? Eu estou na janela, que isso, eu estou aqui há muito tempo, estou na janela. Então Pedro é o Romário do time de Jesus, né? É o cara que toma iniciativa, peixe, não sei o que, né? Então, se és tu, Senhor, ele devia ter ficado quieto, meu Pai Celeste. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Não era bom ter ficado no fundo do barco? Porque Jesus disse: vem, vem filhote, vem. Você quer? Vem. Aí ele deve ter, né, dado uma estremecida assim, um choque elétrico ali. Falei: e agora? Eu vou ou eu não vou? Né? Se ele tivesse chamado a turma toda, era tudo muito mais fácil, né?
Mas ele chamou só ele, vem! O resto do pessoal está todo mundo quieto, cada um na sua. Só Pedro é que abriu a boca. Se tu és, que conversa é essa? Vem, Pedro. E Pedro foi. Mas o lindo disso aí, queridos, é que está o tema do nosso mesmo, uma comunidade de obediência simples, que não fica racionalizando o que Jesus fala, mas que obedece, né? Porque quando a tua mulher grita lá, fulano, vem cá, você já sabe que é alguma coisa importante. Então você não fica questionando, muito menos de longe. Isso é um risco de vida, é correr o risco de vida. Quando a mulher grita de lá pedindo ajuda, falando, mandando alguma coisa, você tem que falar, tem que correr atrás. Então, o que Pedro faz é lindo, ele obedece. Simplicidade. Ele não questiona, ele obedece. Pode ter sido uma reação automática, pode, mas o fato é que ele obedeceu. Quando Moisés está lá, naquela sinuca de bico, diante do Mar Vermelho, na sua frente o Mar Vermelho, nas suas costas o exército egípcio, e ele, vamos orar, irmãos. Aí Deus vira para ele, que orar o quê, Moisés? Que conversa é essa? Manda que o povo marche para dentro do mar. Aí, nossa Senhora, deve ter ficado assustado, né? Que orar o quê? Manda que o povo marche. E aí o cabra tem que ser macho. Obediente é simples. Que conversa de agora vamos orar? Não é hora mais de orar, é hora de agir. E tem que agir com fé. O primeiro passo de Moisés foi molhado, não foi? Mas depois o mar se abriu. Marchou. Obediência simples, amado. Simplicidade. Pedro também teve que botar o pé. Na hora que ele botou o pé para fora, asfaltou, aí ele andou, né? Achou alguma pedra? Nada. Foi o Senhor que asfaltou o mar para ele poder andar. E ele começou a andar. Enquanto ele olha para Jesus, olha aí, olha que coisa linda. Enquanto ele está olhando para Jesus, está tudo muito bem. A água virou asfalto nos pés dele. Ele consegue ficar em cima das águas. Mas na hora que ele desvia, diz aqui, o verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Enquanto ele olha para Jesus, e foi ter com Jesus andando, estava tudo bem olhando para Jesus. Quando ele começa a reparar no vento, nas ondas, a gente tem essa tendência, a gente amplifica. Às vezes a gente deixa o inimigo botar alguns watts de potência no nosso amplificador e a gente amplifica demais o problema. Tem gente que parece que tem um prazer mórbido, né, de viver esse tipo de situação. Eu sou a pessoa mais sofredora deste mundo. Vida, azar. Isso não vai dar certo. Parece aquela hiena do Lipe e o Leão, né? Vocês lembram desse desenho, né? O pessoal mais velho aqui deve ter assistido. Vida, azar. Não vai dar certo, Lipe, não vai dar certo, né? Vai dar tudo errado, tá? Porque a vida é assim, pessimista, né? Então, essa situação, e a pessoa parece que tem prazer em ficar sofrendo, em conjugar o verbo sofrer, porque eu sou uma pessoa muito sofrida, você tem que ter pena de mim, né? É como se ela estivesse dizendo assim, você tem que ter pena de mim, como se ninguém mais sofresse neste mundo, só ela que sofre, coitada, né? Só ela, só ele que sofre. Eu sou um homem pobre, coitado, azarado, né? E tal, e vem com essas conversas, e não é nada disso, é questão de postura.
A gente ficar olhando para o problema e não olha para Jesus. A gente olha para o vento, olha para a onda do mar e não olha para Jesus, não confia. O que aconteceu? Começando a submergir, coração cheio de medo, começou a submergir. E aí ele gritou, quando ele viu que o negócio baixou o nível, né? Ele começou a descer, e descer, passou do joelho, chegou na área de lazer dele, na barriga, o trem foi chegando aqui no pescoço, ele disse, Senhor, salva-me! Ah, que coisa boa! Dá até para cantar aquele hino lá do Luiz de Carvalho, né? Jesus estendeu sua mão para mim, né? Quando Jesus estendeu a sua mão para mim, porque foi isso que Jesus fez para Pedro e faz para todos nós. A gente está lá no sufoco, no aperto, no meio da nossa incredulidade, a gente afundando, submergindo, e tem isso sim, a consciência de que nós somos náufragos, é a consciência da nossa insuficiência, do nosso pecado, da nossa depravação. Então quando a gente toma consciência disso, já é meio caminho andado, já é remédio para a nossa vida, porque aí a gente vai clamar ao Senhor, pedir misericórdia, e aí é a oportunidade do Senhor fazer. Enquanto a gente não tem essa consciência que a gente sozinho não vai, e a gente precisa estar olhando para Jesus, a gente precisa estar na força de Deus, na nossa vida, nos fortalecendo para a gente caminhar com fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus é a ação do Espírito na nossa vida. Aí ele grita, salva-me. E aí prontamente no verso 31, Jesus estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, você é um crente bule. Ô Caleb, olha cá para cá, você é um crente bule, um homem de pouca fé, né? É ou não é? Não é não, entendeu agora? Infâmia, né? Essa piadinha é triste, né? Mas aí você conta para o seu pai, depois para o seu avô, né? Você conta para o seu avô, não está aqui. Homem de pouca fé, um crente bule, cara, não tem fé, pouca fé, muito pouca fé. Homem de pequena fé, por que duvidaste? A dúvida, amado, é uma palavra latina, nossa palavra, e ela significa mente dividida. Você tem uma ideia boa, aquela que é a verdade, e a outra que é mentira, você está dividido, a mente, o coração está dividido, uma e outra manda ao mesmo tempo, então você está dividido, você não sabe para onde vai. A dúvida, diz Tiago, você tem que crer, mas você não pode ficar como a onda do mar, indo e vindo, duvidando, você tem que crer, confiar. E Pedro não conseguiu ficar mais que 30 segundos de pé lá crendo, que ele ainda não estava convertido. Quando o Espírito Santo vem sobre esse camarada, ele vira aquele camarada que enfrenta uma multidão pregando lá no Pentecostes, e ele fala, e ele acusa os sacerdotes, e ele prega, e as pessoas se convertem a Jesus. O que faremos então? Creiam em Jesus Cristo, arrependam-se dos seus pecados e creiam em Jesus Cristo, o único nome debaixo do céu que pode nos dar salvação, e virão tempos de refrigério sobre vocês. Então é outro Pedro, é um Pedro convertido, com o Espírito Santo selando o seu coração. E aí, verso 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Jesus é o Senhor sobre toda a história. Ele controla desde o início os seus discípulos, a multidão, ele controla a situação, ele está só com Deus, ele está ali caminhando sobre o mar, ele caminha sobre todo o mal, ele manda em tudo. O mal em si mesmo não existe, ele precisa estar atrelado, ele é um parasita, a vida, ele está ali sugando a vida. Então Jesus domina sobre toda essa situação, ele sobe ao barco e o vento para, o vento cessa, as ações malignas param, Jesus ordena tudo,
Com Jesus no barco tudo vai. É o corinho antigo que a gente já aprendeu quando era criança, né? Agora, fecha o texto dizendo uma coisa linda. Nesse momento de andar sobre as ondas, você tem que reconhecer aquilo que tinha que ser reconhecido lá na multiplicação dos pães. Verdadeiramente és filho de Deus. E prostraram diante de Jesus, e se prostraram diante de Jesus, e declararam isso: verdadeiramente és filho de Deus. Eles estavam aterrados, agora eles estavam lançados ali no fundo daquele barco, adorando a Jesus. Verdadeiramente és o Filho de Deus. Nós não cremos num Deus feito de pau, um Deus que está crucificado numa cruz, dentro de uma capela, uma estátua. Nós cremos num Deus vivo, um Deus que ressuscitou o seu Filho dentre os mortos e o trouxe à vida, e ele está vivo até hoje. De vez em quando ele passeia no meio da igreja para provar a fé dos crentes, né? E eu ainda vou dar um abraço em Jesus um dia, dentro da igreja, né? Naquele momento de comunhão, né? A gente abraça os irmãos, de repente a gente acaba abraçando Jesus, né? O ressurreto entre nós. Está vindo a Páscoa aí, e a gente tem que estar nesse foco de andar por sobre as ondas. É comunhão com Deus, é oração. Veja o que Jesus fazia, como Jesus vivia. É essa postura de fé, não desviar os nossos olhos do Senhor, não colocar nos problemas, mas colocar no Senhor. Quando a gente coloca nos problemas, a gente perde o controle, a gente afunda, a gente se desespera, e é muito fácil a gente perder o controle quando a gente deixa de olhar para o Senhor. Deus tenha misericórdia de nós, amém, irmãos? Vamos andar por sobre as águas. Deus vai nos abençoar grandemente. Vamos ter prazer na presença do Senhor. A palavra do salmista no Salmos de número 37, verso 4, diz assim: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O deleitar-se no Senhor é ter prazer nele. Quando você tem essa comunhão prazerosa, os teus sonhos começam a ser os sonhos de Deus, e os sonhos de Deus passam a ser os teus sonhos. E aí fica tudo mais fácil, porque Deus vai realizar os teus sonhos, porque os teus sonhos já são os sonhos de Deus. A vontade que Ele quer realizar, o decreto dEle, desde a eternidade, que é te transformar a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando a gente começa a ver as coisas com os olhos de Deus, nada é mais importante do que a presença dEle nas nossas vidas, a comunhão com Ele. E aí fica tudo mais fácil, minha gente. As coisas começam a acontecer. Jesus começa a se manifestar a nós de forma muito clara. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu virei a Ele e me manifestarei a Ele. E Ele vai fazer obras maiores do que eu fiz. Pensa num trem desse, fazer mais do que Jesus fez. A gente tem que confiar na palavra do Senhor, tem que tomar posse dela, em nome de Jesus, amém?